Bom dia, a paz do Senhor. Estaremos iniciando hoje cantando o hino do Cancioneiro das Assembleias de Deus, hino de número 277 da harpa cristã. Cante conosco, ou ouça a letra. Estamos estudando o quarto trimestre de 2020. Hoje falaremos sobre a segunda lição desta revista. Aleluia! Glória a Deus! Estaremos hoje estudando os efeitos da salvação na plenitude humana. Quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia uma caminhada de restauração de todo o seu ser. Todo o seu ser. Lembra a semana passada? Alma, corpo e espírito. Ele começa a restaurar o seu ser. Vamos falar hoje sobre 3 doutrinas básicas do cristianismo. E quando falamos em doutrinas, as pessoas dizem assim, doutrina. Antigamente, quando falava em doutrina, falava assim em usos e costumes. E usos e costumes, meu irmão, é de local para local, muda-se. Os costumes são criados por homens. De país para país muda, de data para data muda. 50 anos atrás tinha um costume, hoje tem outros costumes, mas doutrina não. O conceito real de doutrina da Bíblia Sagrada é ensinamentos extraídos da própria Bíblia Sagrada. É imutável, não muda. O costume muda. É universal, não é local. Então, aonde você ler, você vai ver sobre a doutrina, as doutrinas bíblicas. E é isso que eu quero falar hoje, sobre 3 doutrinas: salvação, justificação, santificação. No livro de Tito 2,11, pela graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. E o salmista Davi já sabia disso. No Salmo 51, o salmista Davi, depois de grandes problemas que ele teve, problemas particulares, ele escreve esse salmo e diz assim: Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apague as minhas transgressões, lava-me com toda a minha culpa.
purifica-me do meu pecado. Verso 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Verso 9, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, Deus. O verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor Deus, devolve-me a alegria da salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E você continua lendo a descrição de Davi. Ele sabia muito bem o que significava a salvação e a alegria da salvação em vossa vida. Salvação, meu irmão, é um processo no qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais, por meio de Cristo Jesus. E esta deve ser desenvolvida pelo cristão até que seja completado o fim dos tempos. Salvação, meu irmão, é a libertação do pecado. E a salvação envolve regeneração, justificação, santificação, glorificação. No livro de Hebreus 2:3, o escritor escreve salvação, ele diz, olha, é tão grande salvação. Quando ele usa essa palavra tão grande, é porque é imensa a ação da salvação na vida do ser humano. E quem proporcionou a salvação ao homem? A natureza da salvação, a origem da salvação, a origem está em Deus. Deus é o autor da salvação. Não existe mérito humano algum. O homem não tenha mérito nisto. E a natureza, eu quero lhe passar 3 tópicos. O primeiro tópico, passado. O segundo, presente. O terceiro, futuro. Passado. A salvação foi efetuada na justificação do pecador, tendo origem na graça salvadora de Deus. Presente, a salvação é efetuada na santificação diária e contínua da pessoa, do ser humano. Somos transformados de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3,18. Estamos sendo transformados diariamente. E o futuro será efetuada na glorificação dos salvos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23 diz, e não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quando Jesus estava lá, ensinava, você vai ler no livro de Lucas 21:28, Jesus diz assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, levanta-se, erga a sua cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E quem foi que nos escolheu? Esta é uma eleição divina, porque você vai ler em Efésios 1:4-6, porque Deus nos escolheu, Ele escolheu a igreja nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo Ele já nos elegeu para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis na sua presença. Olha que lindo, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. A obra propiciatória de Jesus Cristo é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção, em salvar a humanidade. E quais são os resultados abençoadores dessa justificação? Justificação? Sim, justificação é o ato judicial de Deus por meio do qual Ele, Deus, pela graça, perdoa os seres humanos de sua culpa. A base para esse perdão é que Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar,
sofreu os castigos pelos pecadores que somos nós. As pessoas são justificadas através da fé que Deus lhes dá pela ação do Espírito Santo. Veja, nós somos justificados por Jesus Cristo. Quando você lê em Romanos 3, 21, 28, mas agora se manifestou uma justiça. Que justiça? Olha o que está escrito, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente, não existe valor para tal. Isto é gratuito. E quais são os resultados? Quais são as bênçãos? É a paz com Deus. Romanos 5, 1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a justificação, a salvação vem através da justificação. A justificação nos traz a paz com Deus, nos traz alegria no coração e nos traz a esperança. Hebreus 6, 18 e 19, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Verso 19, temos esta esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Ou seja, os resultados abençoadores da justificação são paz com Deus, alegria produzida pelo Espírito Santo e a esperança ancorada em nossa alma. A esperança da nossa regeneração. E quais são as bênçãos dessa santificação? Primeiro, Deus é santo. Esse é um atributo divino de Deus. O homem tinha uma natureza caída, degenerada, mas a obra de santificação nos traz um novo andar, um andar nele, um andar no Espírito. Esse andar nele, andar no Espírito, andar em Cristo Jesus, somente assim nos é possível uma vida em santificação, uma nova vida em santificação. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados nele, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E Jesus disse assim: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, você tem que estar ligado em Deus. Mas assim como 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Assim sendo, na restauração da nossa alma, após a nossa santificação, seremos glorificados em Cristo Jesus. A glorificação é o último estágio da aplicação da obra da redenção no processo da salvação. A glorificação na Bíblia se refere à verdade de que na ocasião do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos semelhantes ao dele.
A doutrina da glorificação indica que Cristo não redimiu apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. Sua obra redentora nos atingiu por completo. Porém, a aplicação desta obra só será alcançada a sua plenitude quando nossos corpos forem totalmente libertos do efeito do pecado. É exatamente isso que a Bíblia chama de glorificação. Então, diante desta realidade da santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, só é possível retornar ao relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Conclusão, amado, a tão grande salvação que lemos lá em Hebreus, providenciada por Deus por intermédio de Jesus Cristo, não somente proporcionou a reconciliação do ser humano com o seu Criador, mas também resulta em bênçãos espirituais de restauração de todas as áreas da sua vida. De todas as áreas da sua vida humana, como corpo, alma e espírito. E assim o Senhor Deus é glorificado em ti. 1 Tessalonicenses 5:23, nós terminamos este momento onde diz assim, que o propósito de Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus hoje seja sobre a tua vida neste dia. Amém.